A geração Super Nintendo e Mega Drive trouxe vários personagens que são conhecidos e lembrados até hoje, mas infelizmente muitos deles foram esquecidos com o tempo e nunca mais apareceram em nenhum jogo. E eu trago aqui uma lista de personagens que seriam muito legais se voltassem, pelo menos na minha opinião. Eu acredito que a maioria de vocês também vai concordar, que são de jogos muito bons, que nunca mais apareceram ou aparecem o mínimo possível. Então a gente vai lembrar de vários títulos e personagens bacanas e vamos conferir agora personagens de jogos antigos e se eles merecem voltar. E o primeiro personagem da nossa lista é Aero, o Acrobata, do jogo Aero the Acrobat, que foi originalmente lançado para o Mega Drive e para o Super Nintendo em 1993. O primeiro título do personagem rendeu várias vendas e a Sunsoft teve que criar uma continuação que, na minha opinião, é ainda melhor que a primeira, principalmente por causa daquelas fases lá do snowboard. O Aero Acrobat 2 foi lançado para o Mega Drive e para o Super Nintendo em 1994 e teve uma recepção maior ainda que o primeiro, e por causa disso o Aero acabou virando a mascote da Sunsoft durante um bom tempo. Infelizmente, Aero desapareceu. A única coisa que a gente teve com ele foi um remake do primeiro jogo para o Mega Drive e os dois títulos originais que foram relançados para o Virtual Console do Nintendo Wii. Depois disso, Aero Acrobat caiu no esquecimento, mas é um dos personagens que com certeza faria a alegria da galera se reaparecesse, nem que fosse num spin-off aleatório aí da vida. Esse é um dos meus títulos favoritos do Super Nintendo, eu tenho certeza que vocês jogaram muito, seja no Super Nintendo. Eu estou falando de Cold Shadow, Maui Malard ou Pato Donald, se vocês preferirem. Esse jogo lindo do Super Nintendo teve um lançamento fantástico e ninguém consegue entender porque esse jogo nunca teve uma continuação, um remake ou reapareceu por aí. O jogo, que narrava a aventura de Maui Malard, um pato aventureiro, foi lançado em 1995, primeiramente para o Mega Drive e depois teve as versões de Super Nintendo, Windows e Game Boy lançadas em 96 e 98. O jogo também saiu para PlayStation 1 numa coletânea de jogos da Disney em 99. Aí vão duas curiosidades interessantes sobre esse jogo. Vocês já devem ter reparado que na versão de Super Nintendo, o nome do jogo é Maui Malard, enquanto na versão de Mega Drive, o jogo é Pato Donald em Maui Malard. Acontece que quando o jogo foi lançado para o Super Nintendo, a Disney não queria que o Donald fosse o personagem principal, porque na época o Pato Donald não tinha tantos fãs assim nos Estados Unidos. Eles preferiram tirar o nome do Pato Donald. Então, se vocês jogarem o jogo do Super Nintendo do começo ao fim, vão perceber que em nenhum momento o Donald foi citado. Por mais que seja óbvio que é ele que a gente controla, na versão de Super Nintendo não é o Pato Donald, sim um pato aventureiro desconhecido chamado Maui Malard. Já na versão de Mega Drive, de PC e de Game Boy, é sim o Pato Donald oficialmente. Inclusive, a versão de Mega Drive do jogo, ela é exclusiva da Europa e do Brasil, meus amigos. Pois é, nem no Japão saiu uma versão de Mega Drive desse jogo. E a versão brasileira desse jogo lá fora vale muito. Se tu tem aí um Maui Malard de Mega Drive perdido, é muito fácil que tu consiga no mínimo uns $200 por ele. Vai pro eBay. O terceiro personagem da nossa lista é Hard Light Fury, do jogo de mesmo nome lançado exclusivamente para o Super Nintendo em 1993. Eu, particularmente, acho esse jogo um dos mais legais do Super Nintendo. A trilha sonora dele eu curto muito e ouço direto. E é estranho esse jogo não ter sido relançado, ter ganhado uma continuação ou um remake, porque ele foi o segundo jogo que mais vendeu no ano de 1993. Uma continuação dele estava sendo planejada para 95, pro Super Nintendo e pro Mega Drive, mas infelizmente ela nunca saiu do papel porque a empresa responsável pelo jogo teve sérios problemas financeiros. Seria muito legal ver o Hard Light Foot nos dias de hoje, nem que fosse num remake simples pro 3DS ou Wii U, porque esse jogo é muito legal. Eu gostava de jogar ele a tarde inteira, principalmente por causa do Pi, o amiguinho dele que eu chamava de Kirby azul, que engolia geral.
Essa duplinha de homens das cavernas vocês com certeza conhecem, né? Estou falando de Joe e Mac, também conhecido como Caveman Ninja no Japão. Foi um jogo lançado para várias plataformas nos anos 90. Foi originalmente lançado para arcade, Super Nintendo, Mega Drive, Nintendinho, Game Boy, Amiga, PC e em 2010 ainda teve um relançamento para Zibo, o videogame brasileiro. Essa dupla fez muito sucesso na época, tendo 3 jogos, sendo um deles exclusivo do Japão, e infelizmente desapareceu. O jogo, depois desses lançamentos originais, nunca mais teve um remake, nunca mais reapareceu em nenhuma série, em nenhum desenho animado, nem nada. Houve rumores de que em 2014 estava sendo produzido um remake HD do jogo pela empresa Google Studios, mas pelo que parece a notícia é fake, porque eu dei uma bela de uma pesquisada aqui e não achei nada mais do que essa imagem que vocês estão vendo aí. Joe e Mac seria muito legal ver eles de volta, quem sabe num futuro não tão distante. Bom, agora é a vez de Boogerman. Vocês já devem ter ouvido falar nesse estranho super-herói do Mega Drive em 94 e do Super Nintendo em 95. Era muito conhecido como o super-herói nojento, era o apelido dele na época das locadoras. E esse porquinho e carismático personagem ganhou muitos fãs, chegou até a ganhar a versão em quadrinhos na época, e teve um jogo lançado para o Mega Drive e depois para o Super Nintendo, e um tempo depois ainda ele apareceu no jogo Clay Fighter 63 e 1/3, que era a versão de Nintendo 64 do jogo de luta Clay Fighter. Ele apareceu na versão de Nintendo 64 junto com o Jin Oka. Ele infelizmente desapareceu do mapa. Em 2013 estava rolando um Kickstarter para se fazer um remake HD comemorando os 20 anos do jogo, que seria lançado em 2014, mas pelas pesquisas que eu fiz aqui, o projeto acho que foi cancelado, porque o próprio vídeo de divulgação do Kickstarter não tem nem 20 mil exibições, então eu acho que o projeto acabou sendo cancelado. E uma coisa curiosa é que quem fez a voz do Boogerman, tanto no Mega Drive, no Super Nintendo, quanto no Nintendo 64, foi o ator Dan Castellaneta, que vocês devem conhecer por ser a voz do Homer Simpson. Bom pessoal, aí tá então o vídeo sobre personagens de jogos antigos que merecem ou não voltar. Eu sei que tem vários outros personagens que ainda merecem ser mencionados, e para eu fazer um vídeo de continuação depende de vocês. Se vocês lotarem aí com joinha nos comentários, se os views subirem, eu posso fazer uma continuação, e também pretendo voltar a postar vídeos mais frequentes aqui no canal. Não se esqueçam de se inscrever e de assistir os outros vídeos que estão na recomendação aí da telinha. Um abraço para todos e até mais!